Então, pessoal, só lembrando vocês que essa aula está sendo gravada, tá bom? Para depois ser postada no canal do YouTube. Na aula anterior, a gente trabalhou os temas e fez a correção é, da atividade da semana 1 do PET 2. Eu não sei se vocês conseguiram acessar, mas vocês viram que a atividade dessa semana lá no Conexão Escola é uma atividade do livro. Ainda não olhei. Beleza. Alguém conseguiu ver lá? Pessoal, eu preciso que vocês conversem comigo para a nossa aula poder render. Eu vi lá. Desculpa, tá distraída. Então, procura concentrar aí, tá bom? Porque o que acontece? Não tem problema nenhum vocês falarem que não viram não, tá bom? Não tem problema não. Não pode tipo assim, deixar o professor aqui com um cara de bobo. Como se estivesse falando sozinho. Tá bom? Então, o que acontece? Vocês vão ver lá, quando vocês entrarem no Conexão Escola. Vocês vão ver que a atividade dessa semana é uma atividade complementar. Ela vai trabalhar os temas das semanas 1, que foi a semana anterior, né, que a gente fez a correção, e a semana 2, que a gente vai fazer a correção hoje, né? Essa atividade complementar é uma atividade do livro. Vocês podem acessar lá que vocês vão conseguir ver. E todo mundo já conseguiu pegar o livro lá na escola? Sim. Sim. Beleza, olha que coisa linda quando eu pergunto e todo mundo responde. Fico até com o coração balançado aqui de tanta alegria. Isso aí, pessoal. A alegria do professor é ter uma resposta do aluno. A maior alegria do professor é o aluno falando assim: professor, não entendi. Porque o professor vai lá e pode explicar de novo, né? O professor ama ensinar e ama falar. Se tem um bicho que gosta de falar e conversar, é o tal do professor. É bom demais. Então, pessoal, na semana passada a gente fez a correção das atividades da semana 1 do PET 2, né? O PET 2 ele iniciou aí o segundo bimestre, né? E agora a gente vai fazer a correção da semana 2 do PET 2, né? Semana que vem a gente vai fazer a correção da atividade complementar, que é a atividade do livro, que a gente vai abordar os temas das semanas 1 e 2. É muito importante vocês terem essa organização na mente, tá bom? E ficarem atentos aos avisos que a gente posta lá nos grupos, para que vocês não façam confusão depois, ok? As atividades complementares, elas têm um valor muito importante dentro dos pontos que vocês têm no bimestre, tá bom? Então, assim como vocês fazem as atividades do PET, vocês também precisam fazer as atividades complementares. Então, a gente vai trabalhar tanto com o PET quanto com o livro, tá bom? Mas aí é só ficar atento lá às mensagens do WhatsApp, ao que é postado no Conexão Escola, que não tem erro, tá bom? Ah, professor, não consegui fazer a atividade, não consegui entender, não consegui responder, né? Não sei responder a atividade. Não tem problema. Você pode estar pesquisando, né, os conteúdos para ver se consegue encontrar a resposta, mas, professor, pesquisei e não consegui achar. Não tem problema. O que você vai fazer? Você vai participar da aula. Você vai trazer a questão que você está em dúvida, né? Você vai perguntar para mim, ou então você vai aguardar um pouquinho, porque a gente sempre vai estar fazendo a correção das atividades aqui, né? E a gente vai estar esclarecendo todas as dúvidas, colocando todas as atividades corrigidas aqui para vocês terem condições, tá bom? De estarem respondendo corretamente. Lembrando que as atividades têm que serem respondidas corretamente para que vocês ganhem uma boa pontuação. Atividade respondida errada, atividade entregue em branco, né? Isso aí é 0, tá bom, pessoal? Esse ano é diferente do ano passado. Então, só tenham isso aí em mente. Procurem fazer as atividades em dia e não deixar atrasar, né? Feito todos esses avisos, né? A gente vai trabalhar agora essa semana com o tema formas de contagem do tempo, né? Que é entender que
como a gente conta o tempo? Esse tema, pessoal, ele é muito importante para a gente entender alguns métodos, né? Algumas formas que se aplicam dentro do estudo da história, né? A disciplina história que a gente estuda na escola, né? Que vocês estão aprendendo aqui, que a gente vai debatendo, que a gente vai aprendendo juntos, né? Que a gente nunca sabe tudo. Então a gente sempre vai aprofundando nossos conhecimentos aí. Oi, Vinícius. Coloquei aqui sua presença. Vinícius, é Vinícius Souza mesmo, né? Isso mesmo. Então vamos lá. Então, pessoal, formas de contagem do tempo. Vamos entender aqui. Eu queria pedir para vocês estarem seguindo aqui o canal do professor Dimas Antônio e o canal do professor Vini, né, que é o canal Super História aqui, pessoal. Esses dois canais aqui, eles servem como fonte de material para eu estar montando as minhas aulas aqui com vocês sobre os conteúdos do PET, tá bom? Eles estão sempre postando correções do PET também, com antecedência, né? Eles postam as correções do PET antes mesmo até do que a gente está passando para vocês as questões. Então, vocês podem usar aqui esses canais, né, como fonte para esclarecimento de dúvidas. O canal do professor Dimas Antônio e o canal Super História do professor Vini. Tá bom? E tem também o nosso canal. Caso algum dia vocês não consigam acessar a aula, ou então vocês queiram assistir novamente a aula, né, para esclarecer uma dúvida, né? Todas as nossas aulas são gravadas e são postadas aqui no nosso canal, que é o Professor Edivaldo História. E aí eu passo para vocês aquele pacote do YouTube, né? Se inscrevam, deixem seu like, compartilhem os vídeos, né? Todo aquele pacotão do YouTube, façam aí no nosso canal Professor Edivaldo História. Vamos ajudar esse canal a crescer aí. E vamos lá. O tema que a gente vai trabalhar essa semana é o tempo. E aí vem a primeira pergunta, né? São uma série de perguntas que a gente pode fazer sobre esse tema. E a primeira pergunta é: o que é o tempo? Na visão de vocês, o que é o tempo? O tempo para mim é história. Boa resposta. O tempo é história, né? A história é a sucessão dos fatos, né? Uma boa resposta. E para vocês, pessoal? Mariane disse a opinião dela. Números. Também, né? O tempo, a gente faz uma contagem do tempo com números, né? O nosso ano atual, a gente dá uma numeração como título para o ano em que a gente vive, né? A gente vive no ano de 2021, né? O ano que vem será o ano de 2022, né? Então, cada ano ele é intitulado com um número, correto, né? Alguém mais tem alguma ideia do que poderia ser o tempo? Não? Pessoal, então deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que essa pergunta é uma pergunta complicada de se responder? Não. Não. O que é o tempo? Vocês não acham que o tempo... Porque eu acho, assim, eu como professor, mesmo sendo professor de história, eu acho que essa é uma pergunta complicada de responder. Por quê? Porque o tempo, todo mundo sabe o que é, todo mundo tem uma ideia do que é. Mas explicar o que é o tempo, muitas vezes é difícil, porque a gente nunca consegue dar uma explicação que consiga ilustrar tudo o que o tempo representa, né? Por exemplo, existem algumas perguntas que, vez ou outra, dentro dos nossos estudos, dentro do nosso questionamento, desse processo, do exercício, né, da gente pensar o mundo, pensar as coisas que nos cercam, a gente, hora ou outra, encontra com uma pergunta dessas, né? Por exemplo, por que o céu é azul? Né? Todo mundo sabe que o céu é azul, mas se você não fizer uma pesquisa, não buscar informações, não buscar dados, né, não recorrer à ciência, dificilmente você vai entender e vai saber explicar por que o céu é azul. Todo mundo sabe que o céu é azul, mas a gente não sabe explicar por que o céu é azul. E o tempo, eu acho que seria mais ou menos a mesma coisa, né? Porque, olha só para você ver.
a Luana e a Mariane, né, tiveram opiniões diferentes sobre o que é o tempo, né? Uma delas disse que o tempo ele envolvia números, né? Está correto. E a Mariane disse que o tempo, acho que foi a Mariane mesmo, né? Se eu estiver enganado, vocês me corrijam. Disse que o tempo ele é a história, que também está correto. Então são duas respostas diferentes para uma mesma pergunta, né? Então o tempo é uma coisa que todo mundo entende, todo mundo tem uma visão do que é o tempo, mas é difícil a gente explicar e a gente dizer, olha, o tempo é isso, né? E todo mundo entender que o tempo é isso. Existem dois cientistas que trabalharam muito sobre essa questão do que seria o tempo, né? Que seria o Albert Einstein e o Stephen Hawking, né? E dentro dos estudos deles, olha, eu não vou entrar dentro do mérito da física, porque eu sou professor de história, e senão eu vou acabar falando bobagem também. Mas assim, dentro do que eu tive contato até hoje, né? Espero não estar enganado e estar passando informação errada para vocês, mas dentro do que eu soube até hoje, né, dos estudos do Albert Einstein e do Stephen Hawking, eles dizem que o tempo ele está muito relacionado ao espaço, né? Então, eu diria que o tempo e o espaço, né, eles estão relacionados. O que o tempo seria? O tempo, dentro da minha opinião, ele seria esse processo que gera mudanças e permanências dentro do espaço, né? Essa sucessão de acontecimentos, essa sucessão de mudanças e permanências que ocorrem dentro do espaço, né? Essa é a minha visão do que seria o tempo, porque o tempo ele afeta diretamente o espaço, né? Diretamente o físico, o material, né? Por exemplo, eu estou com 30 anos agora. Há 10 anos atrás, eu tinha 20 anos. E a minha saúde, o meu corpo, né, a minha disposição eram outras, né? Eu imagino que daqui 10 anos a situação, a tendência é só piorar, né? Porque cada vez que a gente fica mais velho, mais o corpo vai ficando mais lento, né? A saúde vai ficando mais frágil, né? Então, o tempo, ele tem essa atuação na mudança do espaço, né? Então, o tempo e o espaço, assim, dentro da minha ideia, estão muito ligados, né? Mas a minha visão, ela está errada? Não está errada, mas ela é diferente da visão que vocês trouxeram para mim, né? Então, o tempo, ela muitas vezes, ele tem a ver com a visão que cada um tem do mundo, ok? Vamos aqui perguntar agora como sabemos quanto tempo se passou. Essa pergunta ela tem a ver com o que a gente está se referindo, né? Quanto tempo passou em relação a quê? Eu, por exemplo, eu nasci em 1990. Quanto tempo se passou desde o meu nascimento? Se passaram 30 anos, né? Vamos imaginar aqui, ó, Henrique. Henrique, você está me ouvindo? Não? Então vamos aqui a Luana. Ele mandou no chat. Ah, ele mandou no chat? Beleza. Então, Henrique, vai respondendo aí no chat pra gente. Henrique, quantos anos você tem? Tem 11 anos, beleza. E em que ano você nasceu? 2010. Então, desde o nascimento do Henrique, né, em 2010, se passaram 11 anos, né? Então, essa noção de como sabemos quanto tempo se passou, a gente tem que observar em relação a quê, né? Vamos usar um outro exemplo aqui, ó. O presidente do Brasil. Quanto tempo se passou desde a eleição dele, né? Ele foi eleito em 2018. Então, ele tomou posse em 2019, né? Em 2020, e nós estamos aqui na metade de 2021, né? Então se passaram 2 anos e meio do mandato dele, né? Oi, Gabriele, tudo bom? Deixa eu colocar aqui sua presença. E Gabriele Longatti?
Então tá bom. Coloquei aqui. Então, pessoal, deixa eu só falar aqui para quem eu dei presença aqui, ó, caso eu tenha esquecido alguém, vocês me avisem. Eu dei presença para Evelyn, para Gabriele, para Helena, para o Henrique, para Isabelle, para Luana, para Mariane e para o Vinícius. Teve alguém que eu esqueci? Não, Então tá bom. acho que não. Então é isso aí. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou tentando explicar? Sim. Então tá bom, pessoal. Vamos usar um outro exemplo aqui, né? Quando a gente está falando sobre o que aconteceu mais recentemente, né, é mais fácil a gente ter uma noção e responder essa pergunta de quanto tempo se passou, né? Porque a gente falou até agora de 1990, né, que é o mais antigo, né, que sou eu aqui, que já estou mais ou menos velhinho, né, com 30 anos. A gente falou aqui do Henrique, de 2010, né? Então, quando a gente... Henrique, você disse não em relação a quê? A chamada. Ah, sim, beleza. Não esqueci ninguém não. Então tá certo. É isso aí. Então, pessoal, vamos imaginar que a gente pega uma data bem distante. Por exemplo, um evento bem distante. A chegada do homem na América, né? Como que o ser humano chegou na América? Existem várias teorias, né? Existem teorias que dizem que os primeiros humanos chegaram na América há 12 mil anos, né? Mas também existem outras teorias que dizem que o ser humano, que a espécie humana chegou na América há mais de 50 mil anos, né? Então, assim, quando a gente fala de períodos antigos, a forma da gente entender o entendimento, ele fica mais amplo, né? Ele fica mais difícil de ser preciso, né? Essa terceira pergunta aqui, ela é um pouco mais fácil, né? Como o tempo é dividido? O tempo, ele é dividido porque a gente entende melhor as coisas quando a gente pega elas e divide elas em etapas, em fases, né? Por exemplo, a Evelyn disse aqui, ó, dias, anos, horas, está correto, né? O tempo, ele usa essas medidas de divisão, né, Evelyn? Essas formas da gente dividir o tempo para a gente entender melhor. O tempo, se a gente fosse pegar assim, ó, nas menores formas de divisão, né? A gente pode pegar os segundos, os minutos, né, as horas, os dias, né, as semanas, os meses, os anos, as décadas, os séculos, os milênios, né? Então todas essas divisões acontecem para que a gente tenha uma melhor compreensão de como o tempo se deu, né? Essa compreensão sucessiva, essa compreensão que a gente faz baseada em números, em contagens, né? Em agrupamentos, né? Por exemplo, um mês. Um mês é um agrupamento de 4 semanas, mas ele também pode ser um agrupamento de 30 dias, né? Uma semana é um agrupamento de 7 dias, né? Um dia é um agrupamento de 24 horas, né? Então, nessa organização de agrupamentos, nessa divisão, né, do tempo, a gente consegue entender como o tempo ele vai se sucedendo. A gente tem uma compreensão da forma do tempo, né? Mas essa compreensão que eu descrevi para vocês é uma compreensão chamada de tempo cronológico, né? Existe também o tempo histórico, que não tem tanto a ver com o tempo cronológico. O tempo histórico, ele existe dentro do tempo cronológico, mas ele é interpretado, ele é visto de uma forma diferente. Ok? Por exemplo, o tempo histórico. Se eu for pegar o desenvolvimento humano dividido em tempo histórico, né? A gente vai ter primeiro a pré-história, né? O desenvolvimento humano, que eu digo como espécie humana,
né? A gente vai ter a pré-história, depois a gente vai ter a Idade Antiga, depois a Idade Média, né? A gente vai ter uma sucessão de eras. Se eu for pegar assim, o tempo fisiológico do ser humano, a gente vai ter a primeira infância, a segunda infância, a pré-adolescência, a adolescência, a idade adulta e a velhice. Né? Se a gente for pegar ainda sobre uma visão religiosa, a gente pode dizer que depois da velhice vai ter a morte, vai ter a vida após a morte. Dependendo da religião, vai haver o tempo no paraíso, né? Dependendo da religião, pode haver uma reencarnação, né? Tanto em um corpo humano quanto em um corpo de um outro animal, de uma outra forma de vida, né? Nesse planeta ou em outro planeta. Então, assim, a forma como o tempo é dividido depende muito da cultura, da visão e da necessidade, né? Que a gente está dividindo esse tempo. A gente está dividindo esse tempo para ter uma compreensão religiosa, a gente está dividindo esse tempo para a gente ter uma compreensão científica, a gente está dividindo esse tempo para a gente ter uma compreensão fisiológica, uma compreensão histórica, né? Então o tempo ele pode ser dividido de várias formas, né? Só que cada forma ela se aplica a um contexto diferente. Tá dando para entender aí, pessoal? Sim. Sim. Beleza. Então tá bom. Então vamos continuar aqui, né? A outra pergunta: por que existem essas divisões do tempo? É isso que eu disse, né, pessoal? O tempo ele se divide porque é mais fácil a gente entender as coisas, o mundo, se a gente divide em etapas, né? Vamos imaginar. Vamos usar um exemplo bem bobo mesmo, né? Bem assim, bem bobinho mesmo. Vamos imaginar um prato e nesse prato tem um ovo frito, né? Qual que é o fato? O fato é o ovo frito. A gente tem um ovo frito em cima do prato. Mas como que esse ovo foi frito? Né? A gente pegou o ovo e fritou. Então quer dizer que se eu pegar o ovo com casca e tudo e colocar na panela, ele vai ficar um ovo frito? Que nem está no prato? Que nem é o ovo frito que vocês imaginaram? Não, né? Não. Isso. A gente tem que dividir em etapas para a gente entender como que o ovo chegou a ser aquele ovo frito que a gente tem na mente, né? Aquele ovo frito que veio primeiro na cabeça da gente quando eu usei o exemplo, né? Quando eu falei o ovo frito no prato. Todos vocês tiveram uma imagem na cabeça. Mas quais as etapas que a gente teve que fazer o ovo passar para chegar naquele ponto do ovo frito que veio à mente de vocês na primeira vez que eu falei? Primeiro você tem que colocar a frigideira no fogo, você tem que colocar um óleo, né, para o ovo não grudar na frigideira, você tem que quebrar o ovo, você tem que abrir o ovo e colocar só o interior do ovo em cima da frigideira e deixar fritando, né? Você não pode deixar a casca cair lá, senão você pode até quebrar o dente, sei lá, né? Pode dar alguma coisa errada aí. Aí você frita o ovo, dependendo da forma como você quiser. Você pode virar o ovo, você pode fazer de diversas formas, né? Você pode colocar um temperinho lá e aí pronto, você coloca no prato, né? Então, existiram etapas, fases que se passaram até chegar naquele ponto lá. E a mesma coisa é o tempo, né, pessoal? Para a gente entender como a gente chegou até hoje, a gente tem que olhar para o passado, dividindo o passado em fases, em etapas, né? Por quê? Porque o tempo ele está em constante mudança e para a gente entender essas mudanças, a gente divide elas em períodos, em fases, né? Por isso a gente faz essa divisão, porque é mais fácil da gente entender, né? E aqui, continuando. Sempre contamos o tempo da mesma maneira? Pessoal, será que todas as sociedades, todas as civilizações, todas as pessoas no mundo contam o tempo da mesma forma? O que vocês acham? Não. Não mesmo, né? Vamos imaginar, nós estamos em que ano? Em que ano nós estamos, pessoal? 2021. 2021. Exatamente. Nós estamos em 2021. Será que o planeta Terra ele só tem 2021 anos? Não.
Não, Não. ele é mais antigo, né, pessoal? Então o que que acontece? Nós que vivemos no Brasil, nós que vivemos aqui no Ocidente, que temos uma cultura judaico-cristã. O que que é uma cultura judaico-cristã, pessoal? O cristianismo é a cultura que crê em Cristo, em Jesus Cristo, né? E a cultura cristã, o cristianismo, ele surgiu da cultura judaica, né? Do judaísmo. Então, quando a gente fala judaico-cristã, a gente está se referindo à nossa cultura, né? Na cultura judaico-cristã, a gente vai ter uma contagem de tempo feita em duas fases, né? A primeira fase é antes de Cristo e a segunda fase é depois de Cristo. Ou seja, o pensamento judaico-cristão, a forma de se contar, de se enxergar o tempo para os cristãos, ela se baseia, né, a partir do momento do nascimento de Jesus. Então, quando Jesus nasceu, acontece o ano 1, né? Então, tudo que aconteceu depois do nascimento de Cristo é chamado de depois de Cristo. E antes, né, antes de Jesus nascer, é chamado de antes de Cristo. Vocês já devem ter visto em algum momento aí algumas datas, né, como por exemplo, 10 antes de Cristo, 30 antes de Cristo, 500 depois de Cristo. Vocês já devem ter visto, né, aquelas marcas. Eu já vi Já vi também. no livro. Isso. Justamente porque na nossa visão, na nossa cultura, né, o tempo ele se divide em dois períodos, antes de Cristo e depois de Cristo, né? E o ano 1, o ano que separa, o ano que faz essa divisão, seria o ano quando Jesus nasceu, né? Então, isso aí ficou claro para vocês, né? Sim. Beleza. Sim. Nem toda cultura vai ter a mesma visão, né? Não são todos os povos do mundo que são que têm a cultura judaico-cristã, né? Por exemplo, no Oriente existe o taoísmo, que ele vai ter uma visão completamente diferente, vai ter um calendário diferente, uma contagem do tempo diferente, né? Isso tudo a gente vai ver mais para frente também, ok? Opa, deixa eu avançar aqui. Formas de medir o tempo. Vocês já viram uma ampulheta? Aqui a gente tem representado uma ampulheta. Vocês já viram em algum lugar? Sim. Vou ver se eu acho uma aqui em casa que tem, só que é de um jogo que eu tenho. Uai, bacana. Então, pessoal, a ampulheta é uma das formas mais antigas, né, de se medir o tempo na história. O que é a ampulheta, pessoal? A ampulheta, né, ela é esse mecanismo aqui. Ele tem duas câmaras, né, dois espaços aqui e um orifício que dá a passagem de um espaço para o outro. E nesses espaços existe a areia. O tempo que a areia leva, usando a força da gravidade, né, atraída pela gravidade, de passar do espaço de cima para o espaço de baixo, ok? É o tempo que é medido pela ampulheta, né? Ou seja, é um relógio, é uma forma de se medir o tempo baseado na força da gravidade, né? A gente poderia também usar um outro exemplo de um relógio usando a força da gravidade, seria um relógio de água. Ah, Mariane, legal. Ó, você tem uma ampulheta mesmo. Olha só, vocês estão vendo, pessoal? A tela da Mariane aí? Sim. Sim. Que legal, Mariane. Olha só. Aqui uma vez a gente já mediu, se não me engano, deu 23 segundos. São 23 segundos? É. Olha que legal, pessoal. Que legal. Eu queria ter uma ampulheta. Onde você comprou essa ampulheta? Peraí, é que é de um jogo. Uai, que bacana. Só. Esse é o jogo que vinha a ampulheta. Ah. Que o objetivo do jogo é acertar dentro de 23 segundos. Eu já tive um jogo dessa marca. É o jogo O Mobiliário, mas não tinha, não. Ah, o Banco Imobiliário é legal também. Nossa, mas gostei. Nunca tinha visto esse jogo não, Mariane. Depois você me manda uma foto dele no WhatsApp?
Sim, manda. Oh, obrigado. Vou ver se eu compro um desse aí pra mim, hein? Legal demais. Pessoal, sou apaixonado com a ampulheta. Eu acho a ampulheta um objeto muito bonito. E eu acho o mecanismo dela muito legal. Esse negócio da areia descer, né? E ela ter uma contagem do tempo. E quanto maior a ampulheta, mais tempo ela marca, né? É, pessoal, usando essa tecnologia da ampulheta também, a gente poderia fazer um relógio até de água dentro de casa. Por exemplo, você vai lá e pega um balde de água, enche ele de água, né, e faz um buraquinho embaixo. Você vai ver que a água ela vai descendo, né, a gravidade ela vai puxando a água para baixo. O tempo que o balde leva para esvaziar, né, é o tempo que é marcado pelo relógio de água que a gente fez com o balde, né? Então assim, se a gente for pensar na antiguidade, provavelmente as ampulhetas não eram bonitinhas que nem essa que a gente vê aqui na imagem, né? Muito menos essa aí que a Mariane mostrou, né? Que é uma ampulheta é de plástico, né, Mariane? É, Pois é, pessoal. O plástico ele é um material mais recente, né, dentro da história. O vidro é mais antigo. Aqui a gente vê uma madeira bem talhada, né, um vidro bem formado. Mas provavelmente os primeiros relógios eles eram feitos com água, né, com areia mesmo, mas assim de uma forma menos bem feita dessa forma, né? E não só com materiais da natureza de acesso imediato, né? Como por exemplo a terra, a água, eram usados para poder medir o tempo, não. Os astros também eram usados para a gente ter uma noção de como o tempo passava. Vocês já observaram que o Sol ele muda a posição dele no céu à medida que o dia vai passando? Sim. Sim. As estrelas também. A É, lua de noite. isso mesmo, exatamente, né? Então, os astros, né, eles mudam de posição dependendo do horário que a gente está enxergando. E é justamente essa observação dos astros que fez o ser humano a ter as primeiras noções, as primeiras interpretações, os primeiros entendimentos, né, de como o tempo passava, de como o tempo se sucedia. A partir de instrumentos como a ampulheta, né, o ser humano ele começou a perceber que o dia e a noite eles tinham mais ou menos um mesmo período. Se a gente fosse jogar mais ou menos assim, de acordo com nossos métodos de medição do tempo, né, eles perceberam, né, que o dia tinha 12 horas, que a noite tinha 12 horas e que a soma dos dois formava um dia completo de 24 horas, né? A gente também tem um exemplo aqui, ó, do relógio de sol, que é uma tecnologia antiguíssima, né, que foi formada justamente a partir dessa noção de que o sol ele mudava de posição dependendo do horário, né? Às 6 horas ele nasce no leste, né? Às 9 horas ele está mais alto, ao meio-dia ele está bem no alto, né, do céu. Às 15 horas ele já está descendo para o oeste, às 18 horas o sol já está se pondo, né, no oeste. Então o sol nasce no leste, se põe no oeste, né? E essa noção assim da mudança da posição do sol, ela serviu como base na hora de se fazer o relógio de sol, né? O relógio de sol é um círculo que tem marcações e ele tem esse material, esse objeto aqui no meio, né, que ele vai servir como marcador. A sombra que o Sol provoca sobre esse objeto vai mudando de posição dependendo do horário, o que vai indicando o horário, né, vai indicando as horas para quem está observando, né? Então, é isso, pessoal. A observação também dos astros, das estrelas, a gente falou muito sobre a observação do dia, né? Mas a observação da noite também tem certas constelações que aparecem mais nitidamente somente em certas épocas do ano, né? E à medida que essa observação dos astros foi feita na antiguidade, a noção de contagem de tempo, de um calendário, né, de separação das estações do ano também, né, a chegada do inverno, a chegada do verão, toda essa observação da natureza, né, das
das transformações que a natureza se manifesta, os ciclos da natureza, né, fizeram o ser humano começar a construir os primeiros calendários, né, dividindo o ano em meses, né, separando a época certa do plantio, a época certa da colheita, né, tendo toda essa noção de medição do tempo, justamente para ajudá-lo a sobreviver nesse planeta, né? Foram os povos da Mesopotâmia que dividiram o tempo em 12 horas, né? Então são os povos da Mesopotâmia, pessoal, mais para frente vocês vão acabar estudando os povos da Mesopotâmia. Foi uma civilização que existiu na antiguidade, né? Acredita-se que ela foi a primeira civilização a se urbanizar, a desenvolver um sistema de escrita, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar aí na cidade da Babilônia, né? É uma cidade que surgiu aí dentro do contexto da Mesopotâmia, né? Então, a Mesopotâmia ela vai ser considerada o berço da humanidade. E dentro do contexto da história da Mesopotâmia, a gente vai ter muito forte essa observação dos astros, né? E essa organização do tempo em divisões cíclicas, né? Foram os mesopotâmicos que dividiram pela primeira vez o dia em ciclos de 12 horas, o ciclo do dia em 12 horas, o ciclo da noite em 12 horas, somando os dois, 24 horas, um dia inteiro, né? Mas eles tinham uma noção muito mais ampla, né? Eles sabiam que uma soma de 30 dias dividiria um mês, né? Eles já tinham a noção que 365 dias, mais ou menos, né? Não sei se é esse número exato, mas já tinham mais ou menos essa noção de que essa quantidade de dias fecharia o ciclo de um ano, né? E essa noção não se dava somente pela observação dos astros, também se dava pela sucessão dos ciclos das estações, né? E assim por diante. E aqui, pessoal, foi somente no século XIV que o relógio mecânico foi inventado. E com a Revolução Industrial, a preocupação com a exatidão do tempo aumentou, pois contavam-se as horas e os minutos para entrar e sair das fábricas. Então, pessoal, o ser humano desde o início, né, ele já tinha essa preocupação em medir o tempo. A gente viu aqui no slide, né, o relógio de sol, a observação dos astros, a ampulheta, né? Mas a partir do século XIV, quando surgiu a Revolução Industrial, surgiram as fábricas, né, que as sociedades começaram a ter essa preocupação. Qual o horário que o trabalhador tem que entrar na fábrica? Qual o horário que ele tem que sair? Quanto tempo ele vai tirar do trabalho dele para se alimentar, né? Então, essa noção do tempo começou a ser mais cobrada dentro das civilizações. E aí surgiu o relógio mecânico, que é esse relógio que a gente tem aqui, né? No alto das fábricas sempre tinha um grande relógio onde todo mundo podia observar o tempo, ter uma noção do tempo, né? Saber a hora que eles tinham que entrar, a hora que eles tinham que sair, a hora que eles paravam para almoçar, né? Justamente para ter essa noção de quanto tempo que eles tinham que trabalhar no dia. E foi justamente também nessa época aqui da Revolução Industrial que começou a ter o debate de quanto que o trabalho vale, quanto que uma hora de trabalho vale, né? Quantas horas eu devo trabalhar para alcançar um salário que garanta o meu sustento, né? Então, a partir do século XIV, aqui, toda a visão que a gente tem de medição do tempo, ela começa a ser transformada também, né? O tempo começou a se tornar tão importante que os relógios eles começaram a tomar tamanhos, formas e espaços cada vez menores, né? Veio o relógio de bolso, o relógio que a gente coloca do lado da cama, né? O relógio despertador. Tem um relógio de pulso, né, que aonde você vai, você leva ele. Hoje em dia, imagino que quase não se usa relógio de pulso, né? Se usar é mais por uma questão estética, porque todo mundo tem as horas, pode consultar as horas usando o relógio dos celulares, né? Então, o tempo ele vai se tornando uma preocupação cada vez maior à medida que a sociedade vai evoluindo, né? Vinícius disse: eu já ouvi que antigamente passava uma pessoa em cada janela para acordar os trabalhadores.
Eu nunca ouvi falar disso não, mas não é uma coisa que a gente pode duvidar, porque, né, o tempo ele foi cada vez sendo mais valorizado à medida que a revolução industrial, à medida que foram surgindo as fábricas, né? Porque as fábricas elas não queriam perder tempo. Quanto mais tempo você passava na fábrica, maior era a produção, mais produtos se tinham para serem vendidos, né? Então o tempo ele começou a ser muito valorizado. Por exemplo, antes da revolução industrial, quando o homem trabalhava no campo, ele produzia aquilo que ele comia, né? Durante a Idade Média, por exemplo, não havia uma preocupação tão grande com o tempo, né? Sabia-se que havia a época de plantar, a época de colher, né? Mas não se tinha essa preocupação de, olha, às 6 horas da manhã eu já tenho que estar no campo. Até às 8 horas da manhã eu já tenho que ter plantado todas as sementes, porque às 9h30 eu tenho que ir lá e tirar o leite das ovelhas, né, tirar o leite da vaca, né? Porque às 11 horas eu vou parar para almoçar, porque 1 hora da tarde eu tenho que tirar a lã das ovelhas. Né? Essa divisão do tempo, esse método de divisão do tempo, ele começa a evoluir, a se aprofundar devido à Revolução Industrial. Né? A Mariane disse que tem um Big Bang, que é uma torre com um relógio enorme. Tem também o Big Bang, né? Que é mais uma vez a gente representando, né? Eu não sei de quando é o Big Bang, vou até pesquisar aqui, ó. Big Bang relógio. Pesquisar aqui pra gente saber. Ok? O Big Bang ele foi construído e inaugurado entre 1843 e 1859, né? Então, assim, bem nessa época mesmo, onde estava tendo um aumento cada vez maior da Revolução Industrial, né? É isso aí. Pessoal, na próxima aula a gente vai continuar aqui a partir dos calendários. Vamos falar do calendário cristão aqui e de outros calendários. Eu falei bastante nessa aula. Disso aqui que eu expliquei, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Não. Não. Vocês acham esse assunto legal? Vocês acham esse assunto mais chato? O que vocês acham? Legal, por causa que aí a gente dá pra saber como que o tempo foi se desenvolvendo. Legal. Isso aí. Que bom que vocês gostaram, pessoal. Fico muito feliz. Então, na próxima aula a gente continua, né? Amanhã. Pode ser? Sim. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado por estarem comigo hoje. Espero que essa aula tenha sido legal para todos vocês. E até a próxima aula. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Até amanhã. Obrigado.